Fala galera topzera, sejam bem-vindos, estamos aqui no 11cast, esse é nosso 7º episódio e hoje nós temos uma convidada especial, uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como professora, como palestrante. Me deu aula lá na Fundação Dom Cabral, no programa de desenvolvimento de gestão da veterinária, a gente se conheceu lá. E ela tá aqui hoje para bater um papo, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre vida. E eu já vou começar aqui fazendo um comentário que eu deixei, isso, né, mas como ela é especial, eu deixei o microfone dela verde porque ela é palmeirense, né? E aí você me introduz da melhor forma possível, né, Gustavo? Pois é, embora eu sou São Paulino, mas eu fiz essa... Eu não vou te contar que no último jogo eu torci contra o São Paulo, você não precisa saber disso, porque não é legal, né? Mas a gente foi campeão, tá ótimo. Tá tudo bem, né? Eu vi o sorriso no São Paulino, então parabéns a todos os São Paulinos. Eu falo que o que mais me credencia é que eu sou palmeirense, isso né? Aí. Desde muito pequena, e eu tenho um filho que é palmeirense e um marido que é ex-corintiano, acredita? Ex-corintiano? Como assim? Não, pera aí, conta essa história direito. Essa daí eu não conheço. Pois é, né? Parece que ele não gostava tanto de futebol assim. Um dia a gente acho que ele te ama mais do que o futebol, então. Né? Eu acho. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. Vendo? Você falou que a gente ia falar de vida. E você já tá aqui me dando alguns insights, Gustavo. Pois é. Um belo dia, no Allianz Parque, estava eu com meu filho e ele começa a gritar no gol do Palmeiras. Eu fiquei quieta, depois na academia, o personal palmeirense pergunta que time a gente torce, ele diz que é palmeirense, então... então já tá. Pra quem comprou uma camisa do Corinthians pro meu filho quando eu tinha 2 anos, eu acho que ele mudou, né? Boa. É interessante porque eu te acompanho no Instagram, assim, eu vejo quanto você assiste jogo, caminha, vai no estádio e tal. Eu vou, é fervorosa, sou. Bacana. Por quê? Da onde vem? Meu pai, né? E eu acho que, assim, é uma forma da gente se conectar com quem a gente ama. E eu sou de uma época, então eu já tenho um pouquinho mais de idade, que o Palmeiras ficou na fila 23 anos. E eu lembro de quando o Palmeiras foi campeão, a festa, cidadezinha pequena do interior, que foi na frente de casa, todo mundo se reuniu ali. Tamanho da paixão e do amor que meu pai tem também pelo Palmeiras. Dia de jogo do Palmeiras é um evento. Legal. E minha mãe faleceu, ele tem um primo que chama primo, você já viu isso? Primo que chama primo, E que eles vão e assistem jogo juntos, eu acho muito legal, é um evento. Aí eu ligo pra ele logo depois, quando eu tô em algum compromisso, ele vai me dizendo os resultados do jogo. Como que tá indo o jogo, legal, bacana, que bom. Tem coisas na vida que eu acho que fazem muito mais sentido, assim, né, que conectam, que a gente age. E futebol é uma das coisas, embora a gente brinca, né, futebol, religião, política não se discute, né, mas é legal porque a gente cria conexão. Sabe que eu quando vou saudável, né? Eu vou trazer pra você, eu vou aproveitar isso que você tá trazendo, Gustavo, e já falar de um tema, como diz uma querida amiga minha, que está no coração. A gente tem falado no mundo hoje tanto de diversidade, mas a gente não lida nem bem com diversidade de opinião. Verdade. E eu vou usar o futebol para dar um exemplo de como isso reverberou na minha vida. Vocês sabem que geralmente a rivalidade entre palmeirense e corintiano é muito grande, né? Eu tenho um ex-marido que é corintiano. Não é ex, deve ser ainda corintiano. E certa vez ele precisou ir ao estádio porque o vice-presidente da empresa dele ia com a esposa. E ele então me diz, olha, seria interessante que você fosse, a gente vai ao jogo do Corinthians. E para mim foi uma experiência muito bacana. Porque foi quando eu passei a admirar a torcida do Corinthians, a torcida com o time perdendo. E ali, firme. Numa euforia e no engajamento para poder levar aquele time para cima, eu falei, eu respeito esta torcida. Eu já fiz isso com o Michel, sabia? Você já fez isso? Levei o Michel para assistir, ele é corintiano, ó. Levei ele para assistir São Paulo comigo no Morumbi. Ainda bem que eu lido bem com a diversidade, né? Mas a reflexão a se fazer é o quanto a gente, quando está aberto ou aberta a visitar outras perspectivas, o quanto a gente aprende. Legal. E talvez a gente tenha hoje, né, um mundo tão binário, é ou não é, pode ou não pode, e a gente não se abre para o diálogo que ajuda a construir perspectivas melhores para mim, para você e para o contexto de uma forma geral. Quem dera se a gente pudesse, por vezes, você estava lembrando aqui nos bastidores do U, né, suspender os nossos pressupostos.
pressupostos que nos trouxeram até aqui, mas com a mudança toda que está acontecendo, a gente vive hoje com muita incerteza e a gente vai ter que aprender, como diz Otto Scharmer, né, com esse futuro à medida que ele emerge. Legal, interessante. É uma das coisas que eu queria também falar com você sobre isso. Bom, pessoal, a gente nem falei, né, aqui sobre quem é a Isa. Mas eu sou a Isa que torce pro Palmeiras, você falou, sim. Mas ela é verdade, eu falei o principal, né? O principal. Pronto, então tá ótimo. Sou mãe do Luca também, gosto desse papel, tá? Isso. 13 anos, 1,83 m, calça 44. Boa, quantos anos ele tem? 13 anos, verdade. Mas a Isa, ela é psicóloga de formação, e eu tava lendo um pouquinho ali a tua biografia, né, eu tava procurando e fala, né, no começo da tua carreira, fala que você trabalhou ainda como psicóloga, né? Trabalhei na clínica. Hoje você tá trabalhando com recursos humanos no corporativo já há algum tempo, desenvolvendo trabalhos de liderança dentro do contexto do meio corporativo e tal. E por que eu tô falando isso, né? Porque eu vim trazer, eu acho que é importante essa tua formação em psicologia pra gente contextualizar isso que a gente tá falando agora, do que você falou. E aí eu queria pedir a tua opinião e a tua visão sobre justamente... A gente falar muito hoje, né? O mundo tá um mundo chato de se viver. O mundo não pode isso, não pode aquilo. Inclusive, a Isa chegou um pouquinho mais cedo aqui, ela tinha uma reunião, e aí eu tava escutando um pedaço da reunião dela, ela falou assim, a gente vive num mundo do cancelamento. Yes. Aí você trouxe aqui, poxa, a gente não consegue viver com a diversidade de opinião, diferença de opinião. Qual é a tua perspectiva como profissional, como psicóloga, para isso, para esse mundo que nós estamos vivendo hoje? Muito boa pergunta, e eu acho, Gustavo, que assim, a gente tem percebido que nós vivemos mudanças hoje muito rápidas, sem precedentes. Vou pegar um exemplo. A tecnologia, ela muda muita coisa. Se você não tem mais de 40, então não vai saber do que eu estou falando, mas para pensar. Uma coisa que eu sempre penso, imagina que eu chegava em casa, logo no comecinho, e não tinha o WhatsApp, por exemplo, para me lembrar de todas as pendências que eu tinha. Então, de alguma forma, a gente tinha mais tempo, Bauman fala isso, né? Dessa relação cara a cara, olho no olho. Hoje, nós somos pessoas cada vez mais aceleradas. Eu acho que você vai lembrar na aula que eu dizia, quem aqui se sente dentro de um trem-bala? Sim. E é muito interessante, né? Porque se você já andou no trem-bala, parece que tá tranquilo. Só que a velocidade é uma velocidade absurda. E não tem problema nenhum, porque de alguma forma a gente vive nesse trem-bala. De você estar no trem, mas a questão é você estar consciente dentro desse trem-bala. E onde eu quero chegar para responder a tua pergunta? Por vezes, a gente... por ter nascido em tempos onde a gente aprendeu de forma diferente, porque eu não nasci conectada. Hoje, meu filho, por exemplo, ele tem numa tela muita liberdade de navegar pelo mundo. Eu não tinha isso. Eu sou da época da Barça, né, da enciclopédia, meu pai trabalhou na enciclopédia britânica. Então são mundos diferentes. E a minha perspectiva é de que a gente não tem conseguido dialogar. O que eu quero dizer com isso? É eu, da minha perspectiva, me interessar em ouvir a sua perspectiva. Por quê? Eu trabalho com alguns programas de diversidade, a minha equipe também faz muitos programas de diversidade, e por vezes, se você tem mais consciência que eu, ao invés de você, numa fala que eu tenho, que pode não ser adequada, amorosamente, empaticamente, me trazer para a reflexão de que eu posso mudar com um porquê, com um significado, você simplesmente me julga. E você não abre espaço para que eu aprenda, para que eu também possa ensinar formas melhores. Então talvez seja por isso, né? Porque eu vou confessar, esses dias usei um termo, acho que faz um ano e pouco, que é um termo que minha mãe usava muito. E eu tenho uma amiga que é judia, e ela com uma amorosidade. Isa, isso não é adequado, eu vou te explicar por quê.
é sobre isso, sabe? Ou ela podia pegar e me repreender e falar de um jeito julgador. E quando isso começa a acontecer, a gente fala, nossa, que mundo chato, né? Antigamente, mas se a gente tiver consciência e esse nível de empatia, talvez eu te ajude a conectar com a minha perspectiva sem necessariamente te cancelar ou achar que você tem uma intencionalidade ruim, porque eu não aprendi sobre isso. Legal. Faz sentido isso para você? Total. Eu tava pensando aqui agora, eu tinha eu acho que tudo começa dentro de casa, a percepção, Isso. o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e tal. E aí eu me lembro que, assim, eu tinha muita coisa diferente com a minha esposa. Eu e a Marina, a gente... Por quê? E depois eu comecei a observar. Eu venho primeiro que eu nasci num estado diferente. Ela é aqui de São Paulo, eu sou de Campo Grande. Campo Grande é uma capital, mas é uma capital pequena, Sim. com jeito de interior Sim. e tal. Então, a gente tinha uma diferença de mentalidade muito, muito grande por causa de muitas coisas. A maneira como ela foi criada, a família... A Marina nasceu, foi criada aqui. Aqui em Campinas, em interior de São Paulo e tal, que é uma cidade muito grande. Sim. E a família dela tem um perfil diferente da minha família, a criação dela tem uma criação diferente Exato. da minha. A mãe dela sempre foi mais acolhedora, não acolhedora, eu digo, mas assim, mais cuidadosa. Minha mãe sempre foi mais liberdade, assim, ó, se vira aí, faz Vai e tal. pro mundo, né? Isso. Então, assim, nós tínhamos muitas diferenças de opiniões, muitas divergências. E ela vivia me falando assim, porque nem... E eu falava assim, não, mas o certo é certo, mas assim é assim e tal. Mas sempre tem uma visão, sempre tem uma maneira diferente de ver as coisas e tal, tem um outro lado da história e tudo mais. E eu sempre muito fixo, assim, né? Muito, 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 muito. E eu me lembro que eu tava lendo 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Stephen, Dr. Covey. Pois é. E aí, bem no comecinho do livro, ele traz, não sei se você lembra a imagem, um exercício que ele te mostra uma imagem que remete a uma moça, e aí você vira a página velha. E ele fala assim, agora eu quero que você encontre uma velha aí na imagem. E eu olhava e falava assim, cara, não tem, só tem uma moça. Aí ele vira a página de novo e fala assim, ok, agora volta lá e olha. Aí você volta e consegue ver a senhora na imagem e a moça. E aí ele fala assim, tá vendo? Uma mesma imagem, você tem duas perspectivas diferentes. E aquilo virou uma chave muito grande na minha cabeça, assim, aquilo fez... eu lembrar da Marina falando, tudo tem duas, né? Tudo tem uma outra maneira de... Qual é a perspectiva? Você tá vendo a velha, mas tem uma moça. Pois é. Quem tá vendo? E aí, nesse mesmo livro, ele fala assim, tem um dos hábitos que é o quê? Busque primeiro compreender para depois ser compreendido. Quando eu internalizei isso dentro de mim, e aí juntei com essa experiência de vida, de mentalidade, de saber, poxa, a Isa foi criada numa perspectiva diferente, numa vida diferente, num contexto diferente do meu, isso faz ela enxergar um mundo diferente do meu. Talvez essa opinião que ela tem sobre isso, ou esse comportamento que ela está tendo agora nesse exato momento, vem por causa disso, é fruto disso. Isso me fez conseguir enxergar melhor as situações e agir melhor, diferente em algumas situações. Eu era muito fechado. Eu era muito assim, sou do interior, é assim que tem que ser, o certo é certo. Que bacana você ter essa consciência de evolução. E essa frase, ela norteia muito minha vida hoje. Busque primeiro compreender para depois ser compreendido. Então, às vezes eu vejo uma situação e às vezes no ímpeto, no instinto, assim, você já quer ou dar opinião, e aí vem aquele negocinho, opa, pera lá, calma lá, tem... Gustavo, você falando isso, você me fez lembrar, acho que você nem sabe disso, eu nunca te falei, mas nos últimos anos da minha carreira, um dos momentos mais lindos que eu vivi foi com vocês, com a sua turma. Legal, bacana. Tá vendo, pessoal? Gente, é assim, e eu falo muito desse momento, eu queria aproveitar para dizer, porque ele me ensinou, e eu sou durona, eu tô ali conduzindo todo o trabalho. Eu não sei se você se senta na frente, Gustavo é do tipo que senta na frente, né? Uhum. Eu não sei se você percebeu, eu me emocionei, outras pessoas se emocionaram. A gente estava trazendo ali alguns temas e a gente falou um pouco de gerações. E uma das coisas que a gente estava ouvindo muito, né? E essa geração é desafiadora para lidar, a gente ouve muito, essa geração não se compromete. E lá na Associação Brasileira, né, a gente tem a Letícia,
queria citar com todas as honras aquela menina. Um beijo para Letícia, se ela estiver ouvindo. E ela me chama num canto e falou: professora, você fala tanto de diálogo, e o que você acha de eu convidar uns 3, 4 estudantes residentes para vir aqui para a gente dialogar? Falei, uau, e a gente tinha mais um dia, né? Letícia, vai lá, e aí 1 hora é tua, a gente faz esse diálogo. Eu acho que você vai lembrar. Lembro. Vieram 2 meninas, mais um rapaz e a Letícia. E a gente ficou todo inseguro, como que a gente vai fazer? A gente vai colocá-los na frente, vai fazer uma roda, né? E eles sentaram na frente e vieram muito com o coração aberto, acho que você vai lembrar disso, né? E eu lembro da primeira pergunta que foi feita a eles, você se lembra? Você não tem essa memória toda, né, Gustavo? É muita coisa. Se não foi eu que fiz a primeira pergunta, não foi você. Mas eu lembro que eu fiz uma pergunta, mas eu não lembro. Eu acho que não foi Alguma você. coisa de especialidade? Não. Não lembro. Não, a primeira pergunta foi assim para eles. Tentando entender na perspectiva deles, né? Foi: o que vocês consideram um chefe lixo? Ah, verdade. Lembrou? Verdade, lembrei. Você lembra da resposta? Você lembra da resposta? Não lembro a resposta. 2 deles. Acho que quem falou foi o rapaz primeiro, não foi? Eu esqueci o nome dele, ele tá com a gente lá como embaixador. Que menino maravilhoso. Eu lembro da Bárbara também. A Bárbara, e tinha, isso. Parece que a outra... A Bárbara, essa semana, falou comigo, me chamou no Instagram. Mas eu lembro, foi o... como que é? Lucas? Bom, mas eu lembro. E aí ele responde: olha, a gente não considera que nenhuma pessoa seja lixo. As pessoas têm atitudes que são inadequadas. Tirando o rótulo, entendendo que as pessoas são feitas de luz e sombra e têm atitudes inadequadas. E aí, o momento que eu me emociono, vai, conversa vem, aí eu acho que você deve lembrar. Em algum momento, a Bárbara, acho que foi a Bárbara, ela olha para todo mundo e fala do coração. Eu não vou falar os palavrões que ela falou ali. E diz, e olha para vocês e diz: vocês são F pra caramba, né? Entenderam? A gente queria ser como vocês. Mas a gente sente que nós não somos ouvidos e que vocês não confiam na gente. Eu não vou reproduzir as palavras dela. Mas assim, uau, para mim aquele momento foi tão marcante. Por quê? Porque você tem um diálogo com perspectivas que são diferentes. Só que o que você falou, eu estou pegando o link com o que você falou, em que uma perspectiva traz desnudamente a fala do coração e faz um pedido ao invés de julgar. Então eu me coloco junto ali do outro lado, né? Como que a gente estava, Gustavo? Tentando, né? Sem perceber, com algumas perguntas mais julgadoras. E eles vêm com o coração aberto e diz: vocês são muito bons. A gente admira muito vocês. Eu vejo assim, há muitos anos, eu acho que existe essa dificuldade, né? Por que eu falo isso? Porque esses dias eu tava escutando uma música, passou na minha playlist lá do Charlie Brown Jr. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, quando que essa música foi gravada? Sei lá, década de 90? Por aí? Então, aí a gente começa a pensar, né? Sempre nas gerações e gerações anteriores, sempre houve essa mesma dificuldade, mesma discussão e tal. O jovem não quer nada, o jovem isso, o moleque pinta o cabelo, não pinta, usa brinco, não usa, não sei o que e tal. Então sempre houve essa dificuldade, essas diferenças, né? Então eu acho que é justamente a gente conseguir lidar com isso, mas ela sempre vai existir. Não é uma novidade de agora. Eu não vejo. Talvez pode ser que esteja um pouco mais potencializado por conta da tecnologia, do que a gente está vivendo e tal. Pelo distanciamento, pela mudança ser uma mudança mais intensa. Isso. Talvez sim. Mas sempre houve. Sempre houve. É muito legal a tua reflexão. Eu vou continuar no Chorão. Nossa, eu era apaixonada no Chorão. Olha para essa perspectiva que você falou, vamos trazer um pouquinho mais do poeta. Primeiro era um poeta, que ele diz: um homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Legal. Verdade. E o que a gente pode pensar nesse? Você está
no teu mundo equilibrado, você vai se colocar disponível para gerar conexão. Acho que uma das palavras que eu mais tenho usado hoje é conexão. Você falou, né, do tema liderança, você chegou a tocar aqui. A gente é líder na vida. Será que a gente tem uma boa capacidade de estabelecer conexões genuínas? No final do dia, se a gente parar para olhar, já tem a pesquisa Aristóteles do Google, né, que eles fizeram com as 180 equipes que tinham melhor performance para descobrir, então, o que essas equipes tinham em comum, e uma das descobertas deles, no final de tudo, quando empresas tentam otimizar uma série de coisas, é tudo sobre conexão. Como você se coloca frente ao outro e como esse outro se sente na sua presença. Qual é o impacto que você gera nas pessoas? Legal. Isso é um aprendizado também, né? Para quem se dispõe, né? Porque assim, como você falou, todo mundo é um líder, né? De alguma maneira. Da sua própria vida, em primeiro lugar. E hoje, independente às vezes, né, do lugar que você está, da função que você ocupa, da empresa que você trabalha ou que você é dono, do tamanho dela, todo mundo tem um cargo de liderança, de influência, se essa pessoa ela estiver disposta e ela quiser. Ou às vezes ela não tem a consciência de que ela deveria ter uma posição de líder. Então é aquela pessoa que ela é um chefe, um supervisor, ou ela é um próprio gestor, dono de uma empresa, mas ele não tem a posição de líder. Ele tem a posição de dono, ele tem a posição, né, de seja lá o que for. E ele reage automaticamente às situações ali e isso compromete muitas coisas, compromete o resultado da empresa, compromete os relacionamentos e tal, por não ter essa consciência. Aonde que eu quero chegar com isso? Que essa mudança de perspectiva, essa mudança interna, eu falo muito sobre a autoliderança. Tudo começa na onde? Na autoliderança. Não adianta eu querer ser líder de alguém ou eu querer ser um gestor e tal se eu não me lidero. Porque uma das coisas eu acho que deve ser bem comum, numa proporção muito maior, mas quando alguém me convida para entrar dentro de uma empresa, para fazer um treinamento de equipe e tal, a maior parte das pessoas fala assim, olha, eu quero que você trabalhe motivação da minha equipe. Eu quero que você faça a minha equipe engajar. Eu quero que você faça a minha equipe vestir a camisa. Você fala, né? Eu pois estimulo. E aí, tipo assim, quando você vai conversar com a pessoa, quando você vai fazer um diagnóstico, conversar com o gestor, às vezes você percebe que, na verdade, o problema não está na equipe. E muitas vezes, qual é a coisa mais clássica que acontece? Eu não preciso. Não, eu não quero participar, ou não, eu não tal. A equipe precisa. As pessoas estão difíceis, ninguém quer nada com nada, eu não preciso. Então, parte muito dessa mudança também, primeiro, nossa, para depois reverberar nas outras pessoas. A autoliderança, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, porque aí sim eu consigo olhar para o meu liderado, olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, você poderia fazer assim, ou agir assim, ou ser assim. Como exemplo profissional, ela é o que eu falo assim de coerência. É você ser coerente. E tudo isso parte de onde? Começa dentro de mim. Eu tenho que ser essa pessoa que busca, eu tenho que ser essa pessoa que está querendo se desenvolver, que está querendo mudar, que está querendo crescer, e aí as outras coisas vão sendo impactadas. Isso. Né? As outras pessoas, porque a gente costuma querer a mudança, e eu acho muito bacana o Augusto Cury, ele fala assim, a gente não tem o poder de mudar ninguém, pelo contrário, você tem o poder de piorar as pessoas, né? E o que a gente quer? A gente sempre quer mudar as pessoas, a gente sempre quer, você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, porque tem que ser assim, porque isso, e às vezes, quando você muda essa perspectiva, quando você muda o seu jeito, quando causa uma mudança interna em você, primeiro, essa autoliderança, as outras coisas começam a acontecer automaticamente. Sem esforço. E tem uma coisa que... fazer uma pergunta para quem está ouvindo a gente, que é legal da gente perguntar. O que você tem feito mais na sua vida? Gestão de consequência ou gestão de resultado? Interessante. Porque tem muitas pessoas fazendo mais gestão de consequência e não conseguem perceber que existe outras perspectivas ou outras formas. No livro da Susan Dave, eu gosto muito do Agilidade Emocional, ela faz uma outra pergunta muito parecida com essa. Você tem lutado mais ou dançado mais com a vida?
muitos de nós nos acostumamos com a luta. E uma outra coisa, já que você citou o Dr. Covey, né, que está aqui em cima da gente, ele fala muito do círculo de influência. Eu gosto quando você fala, né? A gente não muda ninguém, mas no círculo de preocupação, é muito bom estar ali, porque você responsabiliza as circunstâncias, a atitude dos outros, para ficar no seu lugar e não agir. Você lembra da matemática do 1/3? Gente, assim, dizem que você tem que falar 3 vezes para a pessoa lembrar. Então tá bom, está na segunda, né? E eu acho legal falar disso. A gente não controla as circunstâncias, né? Quando eu fiz o coaching da diversidade, a minha primeira formação, né? E eu gostei muito dessa perspectiva e ela me ajudou muito a andar na vida com ela. Então você não muda e não controla as circunstâncias. Se alguém tinha alguma dúvida depois da pandemia, acho que a gente não tem mais, né? Você não controla a atitude das outras pessoas. Às vezes a gente quer, né? Marina, eu tenho certeza que você quer mudar, mas não. Total. Né? Aí um dia você acorda e fala, eu acho que sou eu que estou sendo controlado. Não é assim. A única coisa que a gente tem governabilidade em relação à nossa atitude frente aos outros e frente ao contexto. Então, para toda e qualquer situação da nossa vida, nós temos que nos perguntar, eu fiz 100% do meu 1/3? Isto é, eu fiz tudo aquilo que está no meu espaço de governabilidade? Por quê? Mesmo que você não tenha conseguido atingir o que você deseja, ainda assim, você se manteve íntegro ou íntegra aquilo que você desejava. Sabe, Gustavo, eu acho que tem um dia na vida que a gente acorda, e o parar de lutar também tem a ver com a gente entender que nós precisamos tomar decisões que são boas para o mundo de dentro, que é isso que você está trazendo. Tudo começa nesse lugar. Quando você está bem aqui, você consegue se conectar melhor com o outro. Sim. E aí você entende o que é sucesso. Porque sucesso nos ensinam que é status, é poder, né, é dinheiro, mas a gente entende que sucesso é simplesmente paz de espírito. É você deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que você foi o melhor que você podia ser, na condição que você tinha, mesmo não tendo realizado aquilo que você deseja. E tem uma coisa também que a gente... por que a gente precisa demorar tanto para aprender? Eu falo, né? Meus jovens aprendam mais rápido. O tempo das coisas acontecerem não é o tempo que a gente gostaria. E quantos de nós deixamos de regar pela ansiedade? É tudo muito para ontem. Sim. E esses dias eu falava para o meu filho e tentava explicar para ele sobre o processo. Como a gente precisa respeitar o processo das coisas acontecerem. É necessário. Né? Ele num desejo genuíno de que as coisas acontecessem e também falava muito para ele de você continuar tentando. E aí teve um episódio, né, que meu computador eu levei para casa do final de semana e deixei o carregador lá. E eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Ou eu andava mais 2 horas, e aí eu falei, eu vou tentar ir numa loja que cuida de Apple tal, para ver se tem carregador para vender. Eu falei, de repente eles podem me emprestar, filho. Ah, mãe, não vai nem ter, eles não vão te emprestar. Filho, acredita, vamos lá, vamos ver. E aí quando a gente chega, ele comigo, gentilmente, a moça diz, não, vem aqui, carrega quantas vezes você quiser, até você ter seu carregador de volta. Eu acho que também a gente precisa acreditar nessas possibilidades, sim, sabe? Nessa conexão que a gente tem de um poder, né? De repente, Gustavo, ó, tô aqui com o público, precisa... Vem cá falar. É isso que vai fazer com que a gente possa realizar em mais alto nível no mundo também. Mas quanta inconsciência talvez a gente ainda tenha, e quanto que a gente investe nossa energia em coisas que não vão nos trazer os melhores resultados. Interessante, muito boa reflexão. Vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente olhar para dentro e pensar onde é que eu preciso causar essa mudança, né? E eu gostei muito, eu quero frisar, eu vou voltar numa fala sua, tá?
quando você fala da tua relação com a Marina e quando você olha para esse Gustavo lá atrás e você fala, eu era essa pessoa que não abria a possibilidade de enxergar sob outra perspectiva. Sim. Quem é esse Gustavo de agora que está aqui comigo com essa consciência? Sim. O quanto que você consegue por ter essa abertura, porque nós não somos dependentes, nem independentes, nós somos interdependentes. O que esse Gustavo consegue trazer para a vida dele por ter percebido isso? Quanto de coisas se abriram para você? E aí o Gustavo que tomava decisão nesta perspectiva é o Gustavo que começa a tomar decisões com essa perspectiva. E você gosta desse processo de evolução? Eu adoro. É interessante. Eu lembro que eu falava pra minha psicóloga, eu falava assim pra ela, mas podia ser mais fácil, né? Nossa, mas por que é assim? Por que é tão difícil? Podia ser mais fácil e tal. E aí, voltando no que você falou do processo, né? Tudo é uma evolução, um processo. Essa caminhada como gestor, como líder, como empresário, como pessoa, é um processo. É uma caminhada que a partir do momento que você está disponível e está disposto, as coisas começam a acontecer. Quando que esse processo acaba? Nunca. Nunca. A palavra perfeito, ela vem do latim, né? Perfectum, feito até o fim, né? Perfectus, perfeito, feito até o fim. E aí isso também me trouxe uma perspectiva, não lembro de onde eu li, mas eu li essa parte assim, né? Ninguém foi feito até o fim, ninguém tá pronto, né? Ninguém tá acabado, nós estamos em construção. Eu acho que isso é uma perspectiva, uma visão muito legal, justamente porque mesmo eu... E isso é uma coisa também que é interessante a gente falar e fazer um link já. Falei pra você que a conversa começa de um jeito e ela termina de outro, porque veio pra mim agora essa reflexão. Você trabalha com desenvolvimento humano, dá palestras, dá treinamentos, e eu vejo muitas outras pessoas também nesse mundo, nesse ramo. Pessoas hoje que estão na internet, pessoas que estão na mídia, em evidência, né? E tal. Essas pessoas, você, eu, todo mundo, são pessoas, seres humanos, como todo mundo. E o que acontece? É lógico que a gente tem um nível de responsabilidade maior porque nós estamos aqui influenciando outras pessoas, falando, né, propagando a nossa mensagem e tal, mas nós também erramos. E por que eu falo isso? A Dani Queiroz foi uma colega, inclusive ela é profissional de RH também, veio aqui num dos episódios, e eu me lembro que eu aprendi com ela uma coisa muito legal que eu passei a adotar com a minha equipe. Eu falei assim, sempre que eu vou fazer uma reunião ou quando eu vou fazer uma contratação de alguém, eu passei a falar assim, olha, pode ser que eu vou te decepcionar em algum momento. Pode ser que talvez eu fale alguma coisa que você não goste, pode ser que talvez eu tenha algum comportamento que não seja adequado e eu vou te decepcionar. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas colocam o líder, o gestor, ou um influenciador, um palestrante, um treinador, seja lá o que for, coloca a pessoa num pedestal, né? E essa pessoa é um ser humano total, ele está em evolução. Por mais que ele esteja ali e tal, ele está em evolução, ele erra, e essa evolução ela é contínua. A única diferença é que talvez a gente tenha um nível de consciência um pouco maior. Então esses dias aconteceu uma situação lá na empresa, lá no laboratório, e depois eu pensei assim, eu falei, poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Então esse nível de consciência, eu acho que a maior parte das pessoas, talvez elas não vão ter. E talvez o Gustavo lá de trás não tivesse. Não teria, jamais. Esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, e é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Então essa mudança hoje, ela é justamente por conta disso, mas ela é uma evolução. Ela é uma evolução. A gente vai crescendo ao longo... E nessa perspectiva, Gustavo, hoje a gente fala muito, né? Fala muito nas palestras, do líder super-herói, que é o que muitos de nós aprendemos. Nós precisamos migrar para o líder facilitador. E por que fala-se tanto hoje em liderança humanizada? Às vezes a gente ouve, o TI, eu dou aula no Einstein, UTI humanizada. Gente, se é UTI, como não ser? Mas é no sentido de entender que você, líder, é humano, é exatamente isso que você está falando. E o maior poder de um líder, que é o líder facilitador, é a vulnerabilidade.
Porque quando você se coloca vulnerável, você tem probabilidade de gerar níveis de conexão, níveis muito melhores de conexão. Porque não tem aquela máscara, né? Quanto que a gente gasta de energia para usar máscara? Sim. Para parecer tá ali, né, forte no momento que você não tá. E uma das cenas assim que mais me marcaram também, tô lembrando de uma série de coisas aqui. Quando eu fui assistir os Avengers, você deve ter assistido aquele, não sei, assistiu no cinema, que o Homem de Ferro morre. Você estava no cinema, você chegou a ver a comoção? Sim. Poxa, a gente pensa que é o final, né? Vai acabar tudo, ele morreu, então não tem mais nada. E as pessoas choram, né? Muitas e a cena é muito... A cena no velório dele num lago, é muito o pessoal chorando, o Homem-Aranha chorando, é muito interessante. Mas o que chama? Por quê? Porque os super-heróis, olha a mensagem. Isso é a quebra de paradigma também. O Thor não tá lá fora. O Thor, ele come muito, é a humanidade ali exposta. E o que me chama a atenção, eu até assustei, né? Porque tinham pessoas que choravam de soluçar e não conseguiam parar de chorar. Eu assustei aquele dia no céu, eu tava no interior. E chorando, assim, porque é sobre humanidade. Porque o que a gente vê no mundo de fora, principalmente nas redes sociais... que é todo mundo lindo, né? Que esse projeto acabar. Não. Sim. A gente vai estar triste. E uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado também é com a positividade tóxica. Porque de repente você vai olhar e vai falar, nossa, tá todo mundo feliz, né? E eu... Mas sabe que tem uma moça que eu seguia no Instagram, que inclusive, eu parei de seguir ela justamente por causa disso. Porque era uma positividade, uma felicidade muito assim, que fazia até você duvidar, que dava até um pouco de... mas assim, a maneira como ela colocava me deixava um pouco incomodado, assim, porque era tudo perfeito, tudo certo, tudo tal e tal. Eu falava, cara, é não impossível. Lhe parecia natural, não conectava com o teu coração, né? Porque a gente sabe, cara, tem dia que você vai acordar que você não quer gravar um story, você não quer falar nada, você vai trabalhar e tal. Tem dia que você tá mais alegre, mais animado, tem dia... E é normal, é natural. É natural. E a gente não aprendeu a reconhecer isso, né? Porque se você tá no piloto automático, você não para se reconhecer. Só que em algum momento o trem te para. Se você não parar, não se perceber e não tiver essa autogentileza, que por vezes a gente não tem, porque a gente tem que parecer e a gente tá ali. Então, quando a gente se percebe, a gente acaba fazendo o que com a gente? Se dando o espaço que a gente precisa para ficar um tempo até que você volte para um equilíbrio melhor, para estar num lugar em que te consome mais energia. Mas quantas pessoas não têm essa consciência? E o gasto de energia para manter essa frequência e estar ali, ele é muito grande. Eu brinco nos treinamentos, você vai lembrar disso, falo, quem aqui não acordou um dia ou no meio do dia teve vontade de matar o cônjuge? Não tem problema nenhum ter vontade, né? A gente tem raiva, né? Quem aqui, como você falou, ai, hoje eu não tô afim. Você não vai falar, né? Mas tudo bem, seria mais interessante se a gente tivesse essa... Eu brinco, espaço sagrado. Se eu tenho espaço sagrado com você, eu vou chegar no telefone e falar, Gustavo, hoje eu não tô afim de pegar esse relatório, não sei... Às vezes você fala, Isa, tá tudo bem, né? Você quer que eu te dê uma ajuda? Eu tenho aqui algumas coisas que podem te inspirar. O fato de eu ter falado, eu gerei no outro, olha que legal. Uma compreensão e você me ajuda a tornar esse dia, que poderia ser muito desafiador para mim, com gasto de energia muito grande, só que eu precisei ter humildade para me conectar nessa vulnerabilidade e trazer para você sem medo de que você me julgue. Mas eu vou voltar na tua fala agora com a tua capacidade de me compreender, que gera uma conexão. Porque eu tô ali, você não tá me... Isa, tá tudo bem. Eu tenho aqui, uns 3 relatórios que eu fiz que podem inspirar você na estrutura. Toma, vê se te ajuda. Não é tão complicado assim. Você já começa a... sabe que eu percebo isso e falta um pouco na gente ter esse olhar, porque eu quero que você me ajude, eu quero que você me compreenda.
mas eu não te compreendo e eu não te ajudo na hora que eu preciso. Então a gente tem essa necessidade de que todo mundo tem que me compreender. Infelizmente a gente vive hoje na sociedade onde todo mundo tem que me compreender. Eu sou assim, mas quando eu preciso compreender a outra pessoa, muitas vezes o meu posicionamento não é aquele. E isso é muito difícil, muito complicado dentro das relações, né? Porque isso torna um peso. Eu sempre falo que uma parceria, seja ela um relacionamento, um relacionamento amoroso, profissional, sim, amizade e tal, ela precisa ser ganha-ganha, né? Precisa ser bom pra você, precisa ser bom pra mim. À medida que só eu cedo, que só eu compreendo, que só eu... acaba que fica uma coisa pesada, cansativa, e eu vou sempre ter uma sensação que eu estou com uma necessidade não atendida, que eu não estou sendo compensado pelo esforço que eu estou fazendo. Então vai chegar um momento que a gente vai falar, olha, não dá certo. Você não fala dá de mais. Reciprocidade, né? A gente vai tendo essa reciprocidade ao longo da jornada. E como é bom você poder contar com pessoas que têm esse ambiente de segurança, né? E quem é essa pessoa que te traz esse espaço sagrado? É aquela que você está falando das suas coisas mais... que você não gosta, sabe? Sim. Ela não está te julgando. Ela está ali ouvindo... E às vezes ela não diz nada, só o fato dela ouvir já te ajuda numa construção que te traz uma outra percepção de si. Quantas pessoas a gente tem com essa disponibilidade genuína? Sabe, Zé, que há um tempo atrás eu pensava que falar... Olha como às vezes a gente, né, tem uma perspectiva totalmente errado nas situações. Quando alguém vinha para mim falar alguma coisa, ou quando eu estava conversando com minha mãe, com minha irmã, com minha esposa, seja lá o que for, a pessoa vinha falar, eu achava que eu deveria falar alguma coisa, ou para consolar aquela pessoa, ou para dar um conselho, ou para pelo menos falar. E na minha cabeça, tipo assim, eu tô fazendo bem, ou tô sendo legal e tal, sendo que na verdade é o contrário, né? A gente precisa ouvir, às vezes, e não falar nada. E isso já tá o suficiente. E às vezes, quando você abre a boca tentando ajudar, você mais atrapalha do que ajuda. Eu brinco, assim, que a gente tem alguns tipos de pessoas, né? Aí você tem aquela que você chega, então eu encontrei com você no shopping. Sei lá, que lugar que você quer me encontrar? Fala um lugar que é a cara do Gustavo. Um lugar que é a minha cara. Pode ser no Morumbi? Tá bom, tô lá, vendo o meu Palmeiras ganhar no Morumbi, em cima do São Paulo, maravilhoso. Aí encontro você, aquela euforia toda. E aí, Gustavo, tudo bem? Aí, Isa, a voz da nossa, não tá tudo bem, não. Nossa, Gustavo, eu te encontrei da última vez, você tava tão entusiasmado, e eu tô interessada em você, né? Chamo num canto, fora daquele barulho todo, o que aconteceu? Aí você diz, Isa, a vida tá difícil. Lá no trabalho, aí você reclama... Fala, em casa. Há aqueles que vão olhar para a cara do Gustavo e vão dizer assim, olha, Gustavo, eu conheço a vida que você tem. A vida que você tem é muito boa. Eu vou te contar da minha vida. E você vai ver que a minha vida é muito pior. Que a minha vida, desgraça mesmo, é a desgraça que eu tenho na minha vida. E aí fica uma disputa para ver quem tem a... O que eu ajudei o Gustavo? Nada. Há aqueles que vão olhar para o Gustavo e vão dizer assim, Gustavo, eu não sei nem o que você está fazendo aqui, porque se eu fosse você, eu não teria nem levantado da cama hoje. O que eu ajudei? Nada também. E a grande questão é você estar ali, presente, ouvindo genuinamente. E por vezes, você vai fazer uma pergunta em que você demonstra para aquela pessoa que você acredita que ela tem a capacidade de atuar num espaço de governabilidade. Para poder, de alguma forma, ir para esse círculo de influência que a gente falou. E a gente brincava em aula, não sei se você vai lembrar, né, que muitos líderes, bons líderes, são aqueles que não dão respostas o tempo todo. Mas que ajudam a pessoa a acreditar no repertório que ela tem, para conseguir encontrar as respostas melhores dentro do repertório, da vida, da condição que ela tem. E aí tem uma pergunta com 3 letrinhas e 2 palavras. Você lembra?
Eu não lembro se eu cheguei a falar isso, também não posso perguntar para você. 3 letrinhas e 2 palavras. Ao invés da Isa ir lá e tentar disputar quem tem a vida pior, ao invés de eu falar coitado, eu só te ouço genuinamente, procurando te compreender. Não Eu lembro. viro para você amorosamente e pergunto, e aí? E aí que você é responsável por conduzir a sua vida, o que você vai fazer frente a essa situação para transformar essa situação que não tá boa para você, né? Eu dou uma força no começo. E aí você continua até que aquela pessoa, de alguma forma, busque uma estratégia que ela não tinha pensado, que faça com que ela atue no 100% do terço dela. Isso traz um empoderamento, né? Eu tenho um espaço de governabilidade, porque se eu ficar olhando para as circunstâncias, se eu ficar reclamando da atitude das outras pessoas, eu não vou me mover, eu não vou sair do lugar, pelo contrário, né? Eu corro o risco de tornar as coisas piores. Às vezes o que eu posso fazer é isso aqui, mas é isso aqui que eu vou fazer. E alguém que para, te compreende, e que às vezes só de olhar para você, no nível de conexão, de compreensão, faz você acreditar que você é capaz, que você tem esse espaço de governabilidade. Como é bom a gente ter essas pessoas na nossa vida. Você deve ter as suas, eu tenho as minhas, e elas fazem diferença. Você falou agora uma palavra que eu acho, nesse momento, a gente precisa falar mais sobre isso, que é, principalmente dentro do mundo corporativo, dentro, né, das empresas e tal, você falou empoderamento. E hoje a gente fala muito sobre isso, né? Puxa, empoderar as pessoas, a liderança, o empowerment, a liderança que inspira as pessoas a agirem e tal. Como que funciona isso dentro de um ambiente corporativo? Como que eu consigo fazer isso com as pessoas? Com a minha equipe? Eu tenho lá 5, 6 pessoas e eu quero que essas pessoas elas passem a ter mais iniciativa, que elas passem a resolver mais problemas, que elas tenham autonomia e tal. Como fazer isso no dia a dia? Primeiro ponto, acho que a gente já falou um pouco disso, você começa prestando atenção nas pessoas. Porque por vezes a gente quer que o outro ele tenha as mesmas capacidades que a gente tem. E quando eu exijo a mesma capacidade para um outro que tem um repertório que não é o meu, eu estou fazendo um movimento contrário. Primeira coisa é prestar atenção na singularidade. Porque o Gustavo, ele tem determinadas formas que trazem pontos muito legais e outras que precisam ser aprimoradas. Será que eu tenho conseguido conectar nesses pontos bacanas que ele tem? E tenho dado espaço para ele fazer mais? Acho que esse é um primeiro ponto. É parar para observar mais, perceber mais essas capacidades, incluir mais a perspectiva das pessoas. Porque o melhor jeito de você prestar atenção é você dando espaço. Se você pega aquele líder coercitivo que não dialoga, que não inclui outras perspectivas, ele perde a oportunidade. Eu falo, Gustavo, que no final do dia, o que cada um de nós deseja, não interessa se você, vamos pegar um ambiente corporativo, acabou de chegar como estagiário, está aprendendo daquele mundo, ou se você é o CEO. No final do dia, o que a gente deseja é pertencer. Uhum. E se você sente, eu não estou falando, sente mesmo, que você é importante, que a tua voz é importante, ali você já cria um espaço de empoderamento. A minha voz, eu quero trazer essa voz cada vez melhor, porque a minha voz está sendo ouvida. E quando você conecta nessas capacidades e abre o espaço para as pessoas fazerem mais disso, naquilo que elas têm mais facilidade, elas vão ficando cada vez melhores. As zonas de risco, de alguma forma, com a autoestima elevada, elas vêm de uma forma muito mais natural. Será que a gente tem feito esse caminho? Então começa com você parar para perceber o outro. Porque às vezes a gente quer colocar as pessoas dentro de caixinhas. Uhum. Que pode dar certo, mas é um grande risco. Ou não. Quantas histórias eu ouço de pessoas que tinham dificuldades para fazer determinado trabalho, vem um líder com um olhar muito mais de compreensão, de abrir espaço, ressignifica completamente a experiência daquela pessoa naquela área. Ou quantas vezes um líder, ele te estimula a fazer uma escolha que é diferente da escolha que você está, e que te coloca num outro patamar.
por estar mais conectado com aquilo que é o teu desejo genuíno. Então essas conexões, elas requerem também muita sensibilidade para entender da singularidade. Eu sou diferente, nós começamos falando isso. Sim. Eu sou diferente de você, e quando eu entendo que eu sou diferente de você, eu também entendo que você pode ter desejos diferentes do meu, mas que eu posso abrir espaço para ouvir a tua perspectiva, para te compreender, e ainda aprendo com a tua perspectiva. Sim. Eu expando na tua perspectiva. Legal. É o princípio, né? Entender de pessoas. Nós somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade, e o que menos a gente entende é sobre pessoas. Eu acho que o que menos a gente entende é da gente mesmo. Também. Conhecer do outro parte né, do princípio que eu me conheço. Tem uma frase muito legal que eu gosto bastante também, que diz assim, ninguém dá aquilo que não tem. Exato. Qual é o repertório que você buscou dentro para conseguir oferecer para esse mundo de fora? Eu fui fazer um evento, agora trabalhei lá no Goiás, estava em Goiânia. Goiás. E que a pamonha. A pamonha, gente. Pamonha não tem igual. E eu estava ali com pessoas muito especiais, né, com a coordenadora do programa, sistema de cooperativas, e foi comigo uma pessoa muito especial, muito espiritualizada, da espiritualidade, muito séria, né? Eu acho que é uma das coisas que lá na frente a gente vai começar a falar, vai precisar falar. Sim. E eu não estou falando de religião, eu estou falando dessa força que a gente encontra, dessa capacidade de acreditar em algo maior para não paralisar. Posso fazer um parênteses rápido? Você falou lá na frente. Com naturalidade. Isso. A gente vai falar com mais porque naturalidade. Isso é um assunto que, se a gente for buscar literaturas antigas, as pessoas já discutiam a fé, a espiritualidade há muitos Qual e muitos tempos. Qual é a frase do momento, então? O show do Alok tem esse título? O futuro é ancestral. Pois é. O futuro é ancestral. Porque quando você pega as literaturas antigas, aí você fala assim, gente, mas o pessoal já falava isso daqui que a gente está discutindo agora. Tá tudo aqui. Você pega Napoleão Hill, você pega... Nossa, pessoas década de 30, 20, 1900 e bolinha. Parece que tava tudo ali, a gente não tava enxergando. O que estava acontecendo? Exatamente. E aí, essa pessoa que eu admiro muito mesmo, eu vou até citar o nome dela, né? Se puderem seguir, quem estiver ouvindo, é Pati com 2 T's, com Y, Pati Preta. Ah, legal. Acho que a gente ainda vai ouvir muito falar dessa... Eu falo minha pretinha, que é uma pessoa que chegou na minha vida, mas tem me convidado a evoluir. E ela perguntou, né, num check-in para as pessoas assim, como que você... se apresentaria, pensa, Gustavo, como você se apresentaria sem falar do que você faz e recorrer a nenhum papel que você tem na vida? E ela pediu para uma das pessoas. E a pessoa tenta e vira, eu não me conheço. Ali na hora, eu não me conheço. Quem é você? Sem se referir ao que você faz e aos papéis que você exerce na vida. Fica para vocês essa pergunta. Legal, bacana. Pra gente caminhar pro... Eu não tô vendo quanto tempo a gente já foi aqui, mas eu queria que você comentasse. Você falou pra mim, olha, eu estou escrevendo um livro sobre liderança transformativa. Eu e Luciano Alves Meira. Isso, fala um pouquinho sobre isso. O que é a liderança transformativa? Conta um pouquinho do projeto, do livro, fala aí pra gente o que a gente pode esperar. Eu vou trazer de uma maneira mais ampla, tá? Mas daria para aprofundar muito. Eu parto do pressuposto que liderar é tomar decisão. A vida te convida o tempo todo a tomar decisão. Todos nós somos líderes da nossa própria vida. E o líder, ao tomar decisão, se ele está no piloto automático, ele não tem consciência e corre o risco de se levar para um lugar que ele não gosta. Então, a cada tomada de decisão, a gente precisaria ter consciência do propósito. Como diz a teoria U, né? Qual é meu ponto B? Qual é o futuro desejado? Prototipando esse futuro desejado para manter a integridade e a consciência nesse ponto. E que ao tomar decisão, é importante que eu busque o máximo, grifem nisso, equilíbrio possível com a condição, com os recursos, com o tempo que eu tenho, entre o que é bom para mim. Essa decisão tem que estar muito bem integrada no meu ecossistema. Tem que ser boa, porque senão eu não sustento. Isso gera um campo de força.
E eu consigo conectar melhor com os outros. Então, entre o que é bom para mim, C1, compreensão de si, para os outros, C2. Quando eu gero esse campo de força individual, esse campo de força com os outros, eu consigo conectar os propósitos tão importantes para o contexto, que gera o ponto de conexão que eu chamei de C4, que transforma a figura do triângulo em um prisma, num fluxo contínuo e ascendente, porque eu tenho o ponto T, que é o ponto de transformação. É quando a gente passa a enxergar as coisas em outra perspectiva. Então, se o motor se o norte é o propósito, o motor é o diálogo, que a gente tanto falou, de você parar e incluir outras perspectivas para gerar a coesão e esse campo de força, para que nós possamos também transformar os contextos a partir das necessidades tão presentes que a gente tem hoje. Legal. E para quando está previsto o lançamento do livro? Espero que pro ano que vem. Olha, eu tô parecendo... Eu lembro das entrevistas do Jô, quando o maestro... O maestro que teve o problema... Nossa Senhora! João Carlos Martins. João Carlos Martins. Ele falava que ele ia lá, ele sentava, ele prometia, e depois ele tinha que cumprir. Ué. Mas eu espero, eu espero que... Compromisso social, falou, agora tem que cumprir. Para o ano que vem, já estamos aí conversando, né, e construindo um pouco dessa perspectiva. Meu desejo genuíno é trazer algo simples, para que as pessoas possam ter insights, acender uma luzinha ali, né, para que ela transforme o pequenininho, que pode fazer diferença numa transformação maior lá na frente. Que legal. É isso. Isa, eu sempre faço essa pergunta para a gente quebrar um pouco o gelo antes de finalizar. Bom, você trabalhou e trabalha, desenvolve vários e vários projetos com várias empresas em vários lugares do Brasil, diferentes lugares, diferentes contextos, culturas diferentes, pessoas diferentes e tal. Qual foi a situação mais inusitada, engraçada, diferente, que você já vivenciou, presenciou nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de treinamento, de palestras e tal? Ai, meu Deus, eu lembrei. Nossa, não pensei... Eu comecei muito cedo. Com 29 anos, eu estava na HSM, dando uma palestra. Legal. E eu tinha cara de menina, agora já não tem mais, né? Mas imagina, já era menina, né? Vamos falar com uma pessoa... E eu me lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho numa empresa do agro, que eles comercializam sêmen de boi. Uhum. E a maioria, quase esmagadora, eram homens. Nós estávamos em 3 consultoras. Quando eu comecei a falar, Gustavo, eles começaram, fio, assim, com tão pouca experiência. E aí eu tive uma saída, olha, toma cuidado, que talvez o que vocês gostem eu também gosto. Foi isso que eu falei pra eles. Foi como eu me saí, mas aquilo pra mim, eu fiquei tão... Eu falei, como que eu... Eu acho que eu me saí bem. Falei, tomem cuidado, vocês não sabem se aquilo, que depois eles... parece que... Com essa brincadeira, sem que eu me... E é isso um pouco, sabe? Se a gente tá... No fim, a reflexão é tranquila com quem a gente é. Né, tranquila com eu estar ali, porque eu mereço estar ali, não é porque eu tinha olhos azuis, tenho, né, os olhos estão aqui, não, é porque eu estava com desejo genuíno e tinha algo para passar para eles, eu podia me fazer ser respeitada. Sim. Então eu aprendi que... E de uma maneira descontraída, né? É isso. Então eu quero também, indo para esse finalmente, trazer a frase que eu usei, talvez para começar o nosso trabalho lá atrás, da minha querida mentora e amiga Márcia Lerina, quando ela fala, se tá pesado, tá errado. Como a gente pode trazer leveza? E às vezes humor, né? E se eu tenho essa condição interna, eu não preciso me desestabilizar, eu continuo a liderança transformativa no meu propósito. Por mais que as pessoas não estejam com as atitudes que eu gostaria, por mais que as circunstâncias não estejam favoráveis, eu vou manter a minha integridade, com a melhor condição que eu tiver, para chegar nesse propósito. Essa foi nossa, eu nunca vou esquecer disso. Boa, bacana. E você se considera uma mulher de sucesso?
Sim, porque eu tenho paz de espírito. Hoje, eu não quero mais... Eu entendo que a Isa, que tá aqui, ela precisou passar por alguns processos. E hoje eu não quero mais dizer que eu fiz isso, que eu quero ser. Tanto é que quando eu começo, muitas das palestras, que eu não tenho essa exigência, eu sou a Isa, eu sou palmeirense, eu adoro comer jiló. E meu propósito é acender luzes, essa é a minha essência. Eu acho que ter sucesso é você ter a capacidade de ficar o máximo do tempo possível conectado à sua essência. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande, porque pra gente se jogar para fora desse lugar é muito rápido. Então, eu entendo que eu preciso manter a minha consciência, e o meu sucesso está em ser a mãe, a profissional, a esposa, a líder, os vários papéis que eu tenho dentro da limitação que eu tenho. Porque talvez agora eu esteja sendo uma boa profissional e não esteja sendo a mãe que eu gostaria, e daqui a pouco eu vou ser a mãe que eu gostaria, mas qual é o meu propósito? O que eu desejo naquele momento? O que eu não posso perder de vista? Eu sou super mega falha, e a autogentileza também é um lugar que te leva para essa paz de espírito. Você me lembrou de uma fala, e ultimamente eu tenho pensado e trabalhado muito isso. Eu preciso aprender a equilibrar o desequilíbrio. É isso. Porque o tempo inteiro nós temos uma falsa visão de que a vida tem que ser equilibrada. E na verdade a nossa vida ela é desequilibrada o tempo inteiro. Se ela está equilibrada, ela não tá evoluindo. Porque como você falou, poxa, talvez agora eu estou aqui, profissional, muito bem, assim assado, mas talvez eu não tô tendo a minha presença como mãe, como esposa, ou talvez eu tô lá como mãe, como esposa, mas aqui eu tô negligenciando alguma coisa e tal. E a gente sempre é assim, tem momentos que a gente tá dando mais atenção, mais energia, mais foco pro profissional, tem momentos que a gente vai dar mais energia, mais foco pra família, pra você mesmo. Pro social. E o segredo é você saber equilibrar esses equilíbrios. Exato, adorei. É porque às vezes as pessoas acham assim, não, porque eu tenho que ter o equilíbrio de vida. E você não está bem nem na sua vida profissional, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida no seu relacionamento. Ou às vezes a gente não consegue tolerar o desequilíbrio. E ter consciência disso tá muito bom. E às vezes é assim, Gustavo, tá tudo bem, não tá tudo bem. Uhum. Eu sou humana. E é nesse não tá tudo bem, consciente, que eu cresço, que eu evoluo, que eu aprendo. E isso faz você ter o que você acabou de falar, você conseguir desenvolver a resiliência, você conseguir desenvolver o seguinte, poxa, não tá tudo bem, mas eu posso continuar. E você aprender a pedir desculpas. Porque você vai se desequilibrar. Sim. E tem hora que eu não sou um ser humano que eu gosto. E eu percebo isso. Talvez antes eu não percebesse. Sim. Você deu exemplo disso aqui. Sim. E isso eu acho que te traz mais tranquilidade para chegar nesse sucesso, dessa paz de espírito, que eu acredito ser muito importante. Ficar na essência. Boa. Quanto mais a gente fica na essência... Que essência? Tem gente que não tem nem ideia de que essência é essa. Eu vou finalizar essa parte que a gente está falando com uma frase da Pati Preta que eu já citei, que ela falou no final de semana. Quando eu sou, eu aconteço. Quando eu aconteço, eu sou. Legal, bacana. Tinha muito mais coisas que eu queria falar com você, muito mais perguntas, muito mais, nossa, muita coisa, inclusive sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal, que infelizmente vai ter que ficar para uma próxima. Porque pode a gente ser, já se você quiser fazer no bar, com vinho, boa, legal, né? A gente legal. vai também. Não, vamos, com certeza, um vinhozinho vai bem. Inclusive, né, é isso já que eu ia perguntar aqui pra gente encerrar aqui, né? A Isa, que não é a Isa profissional, que não é a Isa, né, palestrante, psicóloga, a Isa palmeirense, a Isa mãe do Luca, tal. Qual é a mensagem que a Isa deixaria para todo mundo aqui que estava escutando a gente pra gente finalizar nosso podcast de hoje? Eu desejo que cada pessoa que está aqui nos ouvindo
Entenda da importância de construir as suas decisões conectado ao mundo de dentro. Quantas pessoas eu tenho visto que tomam decisões que são boas para o mundo de fora. Só que para isso você vai ter que fazer uma escolha, que é do autoconhecimento. E quanto mais equilibrado ou equilibrada você tiver nesse ecossistema, você vai ter muito mais para oferecer para o outro. O que você tem feito para se conhecer? Será que as suas atitudes são aquelas que vão te levar para um lugar que você gosta quando chega lá? Você tem lutado ou dançado mais? Ainda assim, se a tua resposta for, tá pesado, eu tenho lutado mais, ainda assim tem possibilidades. Elas estão aí. Respira, tranquiliza e recebe as possibilidades. Perceba as possibilidades que estão aí para o teu processo de evolução. É isso. Muito bom, lindo demais. Não teria como finalizar diferente e finalizar tão bem como a gente está finalizando aqui. Mas quero que você volte aqui para a gente conversar mais. Daria para a gente ter um papo aqui, talvez de umas 3 horas. Daria. Eu nem vi o tempo passar. Gustavo. E eu tenho gratidão por esse momento, gratidão por você aceitar o convite, por estar aqui com a gente, por compartilhar, propagar a tua mensagem, gratidão por ter sido teu aluno lá, por ter aprendido com você. E galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, espero que essas coisas de alguma maneira fiquem incomodando aí como se fosse uma pulguinha atrás da sua orelha, que você começasse a refletir e que de alguma maneira isso possa impactar positivamente na sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui e com certeza eu estou muito feliz de finalizar hoje, de ter tido você aqui com a gente, de ter a oportunidade dessa entrevista, desse podcast. Eu queria falar mais uma coisa. Deve. Primeiro eu queria dizer que foi topzera, porque não podia ser diferente. E eu queria dizer que você sobe no meu conceito, Gustavo. Oh, que legal, hoje. Obrigado. Quando você chega aqui e fala desse Gustavo de antes. Sim. E esse processo de evolução. Então eu quero deixar um recado para você, que está aí falando para uma série de pessoas. Nunca deixe de olhar para si. E continue nesse processo de evolução. Foi muito bom estar aqui, eu queria te agradecer. Eu amei. Foi muito melhor do que eu imaginava. Muito obrigada. Fica o convite para voltar mais vezes. Galera, muito obrigado. Espero que vocês fiquem ligados aí no nosso 11cast. Todas as sextas-feiras a gente está com episódios novos aí. Obrigado, Isa, mais uma vez. Obrigado vocês que ficaram com a gente até o final aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau e até a próxima. Foi ótimo. Foi muito Nossa! Bom. Olha, pra quem não sei, foi maravilhoso. É só deixar fluir.